Jesus fala, ao longo do tempo vocês pararam de usar o nome de Deus. Vocês interpretaram dessa forma o terceiro mandamento. Eu quero dizer para vocês o contrário. E ele vai dizer lá em João 14, versículo 13 e 14, Evangelho de João, o seguinte: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha que interessante. Jesus está falando, agora, a partir de agora, as suas orações é para mim, e não para Deus. Pede. Pede. E o mais legal é, não é que Jesus está falando, pode usar meu nome de qualquer jeito. O terceiro mandamento continua em Jesus, não use meu nome em vão, mas use bastante. Diferente do que vocês fizeram, use, o meu nome é para ser usado. Por quê? Quanto mais você usar o nome de Deus para glorificar o Pai no Filho, mais vai ficar visível o novo reino que eu estou trazendo. Então não hajam em secreto, porque nada que for feito em secreto, a gente costuma usar isso para pecado, né? Não é pecado, desculpa dizer que o contexto ali está falando de evangelho. Tudo que foi feito em secreto um dia vai ser anunciado dos telhados das casas, do lugar mais visível. E é isso que Jesus está dizendo, olha, use o meu nome e peça abundante. O problema é que a gente lê esse trecho, esquece o Antigo Testamento e fala, ok, Jesus está dando tudo que eu pedi, então eu vou usar como um amuleto. E aí eu já vejo, gente, quantos de nós já fizemos? Aí sim, Paulo, todos de nós já fizemos alguma coisa assim. Você chega naquele carrinho importado, que é o seu sonho, é meu em nome de Jesus. Aí você já vai para o texto de Josué, aonde pisar a sola do seu pé também é minha, eu já tomo posse daquela casa, em nome de Jesus. Aí você já puxa uma outra teologia, mas é um pouco pior, minhas palavras têm poder, eu determino, jogo Deus contra a parede, Hayugen, só falta você dar um golpe do Street Fighter, para quem não entendeu a referência aqui. Mas é esse o problema, a gente de novo usou o nome de Deus em vão. O problema de interpretar esse versículo dessa forma é que a gente usa o nome de Deus em vão mais uma vez. Então, se na nossa reflexão do Antigo Testamento a gente vê que os embaixadores do nome de Deus não podem usar o nome de... não tem carta branca para usar, a gente vai ver que os embaixadores do nome de Jesus não têm carta branca para usar de qualquer jeito. Então, não é que você tem que não... então eu não posso usar o nome de Jesus em vão. Não vou usar o nome de Jesus. Vou trocar o nome de Jesus. É para usar, usa bem, usa direito. Faça o que ele faria nesse sentido, né? Não em meus passos que faria Jesus, mas naquela lógica de, se eu estou representando, o que Jesus pediria? Nesse sentido, né? Do caráter, que reflita o caráter de Deus. E não uma coisa simplesmente porque... aqui eu tenho um capital espiritual, eu tenho, né, uma abracadabra, uma palavra mágica que quando eu falar no final, aí Deus vai ser obrigado a me dar aquela coisa, né? Cara, até porque isso é muito usado pelas lideranças, né, religiosas, né, para manipular. A teologia da prosperidade, os pastores do palco dizendo, se você fizer isso, no nome dele e tal, você vai prosperar e tal. Só que no final das contas isso não vai funcionar. E aí você vai ter um monte de gente ferida, magoada, abusada, né, espiritualmente. Porque o nome de Jesus não é um amuleto. É quem é a pessoa de Jesus, é a mensagem de Jesus. Você não pega só o nome e você esquece tudo. Então você está usando o nome de Deus em vão quando você faz isso. Então, isso eu não costumo fazer isso, mas eu acho que é um serviço à nossa igreja aqui local. Muito desse tipo veio por um livro chamado O Nome de Jesus, do Kenneth Reagan, que é um livro pegado vários trechos bíblicos fora de contexto e usado como amuleto. Isso ficou muito comum. É um livro muito recomendado entre os papas dos neopentecostais, Teologia da Prosperidade, que isso fez um estrago no Brasil. E vira e mexe, alguém vai falar, olha, esse livro é poderoso. Esse livro veio direto do inferno, é uma anátema. É algo que faz o contrário sobre o nome de Jesus. Você pega o nome de Jesus, você querer Jesus sem o caráter dele. É você querer Deus sem nada dele. Então você usar o nome de Deus em vão. E isso acontece muito. Olha, tanto que a gente faz isso, no final das nossas orações, a gente sempre fala, em nome de Jesus, amém. Olha só, por que a gente fala em nome de Jesus, amém? Porque a gente está dizendo assim, é quase como um checklist para dizer, de tudo que eu orei aqui, que o que for em nome de Jesus, o que for
uma oração que Jesus estaria fazendo, que assim seja, amém. E o que não for, passa. Mas facilmente, a gente transforma isso num amuleto que é uma chave para abrir a porta de Deus. Então, às vezes eu oro e a gente não fala em nome de Jesus, alguém fala, mas pastor, você não falou em nome de Jesus, então você não deu certo ainda, você tem que ter a chave. Então, de novo, virou um amuleto. Em nome de Jesus, amém. Agora sim. Aí a gente usa o amuleto, mas não usa o que significa, que é, será que o que eu estou orando representa o que Jesus orava? Eu quero que você faça uma reflexão agora, das suas últimas orações. O que você está orando é o que Jesus estaria orando com você? Porque é interessante que nas histórias de Jesus, a pessoa está ali e Jesus fala, o que quer que eu te faça? Jesus, ele quase fala assim, me explique, vamos conversar. Eu não estou aqui só para fazer um milagre, eu estou aqui para mudar a sua vida. E é lógico que você pode orar por uma doença, você pode orar para ter um trabalho para sustentar a sua família, você pode orar para ter comida em casa, o pão de cada dia, essas coisas eu vou te dar. Isso são orações legítimas, porque Jesus se envolveu comigo, com você, Ele se importa. E Ele já sabe, né, o que está no nosso coração. Não existe como, não, isso aqui eu não vou pedir, mas é aquilo que eu estou desejando. De alguma maneira, é como se eu fosse aproveitar a oportunidade para dizer, Deus, eu estou desejando coisas que vão fazer bem para mim. Né? Então, não é só, não, eu tenho a oração certa para pedir para Deus. Não, Deus sabe o que está no meu coração, e eu estou convivendo com Ele ao ponto de Ele transformar os meus desejos, aquilo que eu quero, de alguma maneira, ser transformado também. Né? Então, esse é o ponto. Não é tipo, se eu for pedir para mim, então eu não posso orar. Não é isso. Mas se eu estou pedindo só para mim o tempo inteiro, talvez tenha alguma coisa errada comigo. Né? E Deus pode me transformar nisso. No Antigo Testamento a gente vai perceber que o terceiro mandamento é que os embaixadores do nome de Deus não têm carta branca para usar esse nome. No Novo Testamento, a gente vai perceber que os embaixadores do nome de Jesus não têm carta branca para usar esse nome. E aí a gente chega à conclusão que todos nós pecamos e já usamos o nome de Deus em vão. A gente já está no terceiro mandamento, a gente já viu que nenhum a gente cumpre. Vai ser assim, spoiler do resto da temporada. Então, o que cabe a nós é entender o que Jesus fez para conseguir resolver isso. O que Jesus ele fez de tão especial que a gente entra cumprindo o terceiro mandamento. E a gente vai perceber, tem uma carta de Paulo, que tem uma das poesias mais bonitas. A carta chama Poesia de Filipenses, que está no capítulo 2 da sua carta, que é cristológico. Todas as poesias de Paulo são sobre Jesus. É lindo. As poesias, sempre que você pegar uma poesia, pare e medita que ali tem riquezas profundas. E quando ele descreve que Jesus não se apegou a ser igual a Deus, mas ele veio, encarnou como homem, não só como homem, mas como servo, não só como servo, mas morreu morte de cruz. É uma escada mostrando tanto que Jesus decidiu servir a sua criação para resgatá-la. E aí, quando ele está morto, Paulo fala assim que Deus, olhando aquela obediência, ressuscita Jesus, falando o seguinte, versículo 13, 14, 9 a 11 do capítulo 2. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Qual que é o nome que está acima de todo nome que os hebreus sabiam desde o começo? O nome de Deus. Então Deus colocou em Jesus o nome dele. Olha só que interessante. Para que o nome de Jesus, e é interessante que Paulo não usa o nome de Deus. Ele fala, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Olha só que interessante. E a gente vai percebendo que, na verdade, não é que só que Jesus cumpriu o terceiro mandamento e não usou a vontade de Deus em vão e não fugiu da cruz. Ao se oferecer para a cruz, Jesus, ele cumpriu a vontade do Pai e usou o nome dele. Mas mais que isso, quando a gente vai perceber aqui, Jesus, a poesia de Paulo, Jesus é o nome de Deus encarnado. É a vontade de Deus encarnada. Se dá para tocar a vontade de Deus, é tocar Jesus. Ele é o próprio nome de Deus.
O que ninguém ousava dizer, agora ele está visível e sendo tocado. Por isso que ele fala, eu estou aqui, vão em meu nome, sinalizem o reino. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele falou assim, orem assim quando vocês quiserem orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a vontade de Deus estava sendo feita no céu, mas não estava na terra. O nome de Deus não estava santificado na terra, até Jesus vir. Quando Jesus veio, ressuscitou, em Mateus 28 vai falar, toda a autoridade me foi dada. Geralmente a nossa cabeça fala, mas você já não tinha toda? Agora eu cumpri. O nome foi unificado. A vontade de Deus foi feita na terra como é no céu. Existe um nome só que conectou esses dois mundos. E agora você pode viver em nome de Jesus, aqui na terra, já no céu, na presença de Deus pleno. E é em Jesus que nós somos conectados ao nome, o único nome que merece ser exaltado, ao qual toda a terra, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que essa seja a realidade na tua vida. Que nós não usemos o nome de Jesus em vão. Que não usemos como amuleto, mas que usemos como sentido da nossa vida. Que a gente faça o que a vontade do Pai quer. E que assim o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Baixe sua cabeça e vamos orar.